Fala pessoal, tudo bem com vocês? Um São Paulo se ajustando contra um Corinthians reformulando, tem mais saídas confirmadas no timão. Qual a projeção para esse clássico majestoso de domingo? Será que o tricolor paulista quebra o tabu na Neoquímica Arena? Vamos falar sobre esse jogo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Momentos distintos das duas equipes. O clássico majestoso na Neoquímica Arena de domingo recebe duas equipes diferentes. Um São Paulo sob comando de Dorival Júnior que ainda não perdeu sob comando do treinador. 6 jogos de invencibilidade. É verdade que ele vem de alguns empates aí, contra o Coritiba fora de casa, contra o Tolima pela Sul-Americana e agora mais recentemente contra o Fortaleza. Mas todos esses empates fora de casa. Em casa, venceu o Inter por 2-0 e jogando muito melhor. Inclusive, nesse jogo contra o Fortaleza, o Dorival Júnior se deu ao luxo de preservar a sua linha defensiva, priorizando o clássico de domingo. Não priorizando, né? Mas escolhendo um jogo para poupar dentro de uma minutagem, porque tem a viagem até Fortaleza, tem a curta distância, né, entre um jogo da quinta à noite e um jogo de domingo às 4 da tarde, com a viagem no meio. O São Paulo teve que treinar essa sexta-feira lá no Ceará para chegar à noite em São Paulo, fazer um treinamento no sábado e jogar domingo. Então por isso que ele preservou, por exemplo, uma dupla de zaga fantástica que está impressionando a todos, como o Lucas Beraldo da base e o Robert Arboleda, o equatoriano. Eles encaixaram ali de uma forma. O Rafinha, cara, que... Poxa, muita gente já tinha até descartado o Rafinha, tá jogando bem, foi preservado, entrou no segundo tempo. O lateral esquerdo, Caio Paulista também, ele botou o menino Patrick lá e aí o Caio entrou na segunda etapa. Essa é a linha de defesa titular do São Paulo, que é o que eu acho que o Dorival vai colocar em campo no domingo, né? Com o Rafael no gol, que também tá vivendo ótima fase, né? Na direita o Rafinha, Beraldo e Arboleda, o Caio Paulista na esquerda. Aí o meio de campo, acho que a gente pode estabelecer alguma dúvida aqui, mas eu acho que a dupla de volantes tem funcionado com o Pablo Maia e o Gabriel Neves. A gente pode colocar o Luan também, que é um jogador que renovou o contrato agora, que ficou um tempo de lesão, mas eu acho um dos primeiros volantes melhores do Brasil, o Luan, que às vezes, né, precisa readquirir um ritmo de jogo, ter uma condição de 90 minutos, pode muito bem ser titular ou entrar na segunda etapa. O Alisson, que vem sendo um jogador muito tático, muito ocupando os espaços do Dorival, junto do Michel Araújo, que também foi preservado lá em Fortaleza. Pode ser o Marcos Paulo, que também faz essa função, porque o Rodrigo Nestor, que seria essa ponta, né, do meio campo, ele está suspenso. Aliás, uma expulsão ridícula, né? Acabou sendo expulso no jogo e vai ser desfalque para essa partida. Então eu acho que completam esse meio-campo Alisson e Michel Araújo, mas é só um palpite. E o Luciano e o Caleri no ataque. O Luciano tem oscilado entre a titularidade e a reserva. Às vezes ele tem feito Marcos Paulo com o Caleri ali, um jogador mais avançado. Mas acho que Luciano e Caleri, por se tratar de um clássico tão importante. Vocês viram que o presidente da torcida independente, o Baby, a principal organizada do São Paulo, prometeu balada para os jogadores, balada bancada pela torcida organizada, caso os caras quebrem o tabu domingo na Neoquímica Arena. Vocês sabem, o São Paulo nunca venceu o Corinthians lá. São 16 jogos com 10 vitórias do Corinthians e 6 empates. E como se percebe uma diferença? Chegada do Dorival, ânimos acalmados, atuações mais convincentes, resultados melhores, uma tranquilidade aparente contra um Corinthians em crise, em declínio, em reformulação, em uma tentativa de evolução, em uma desorganização, desentrosamento, muitas mudanças. Diante de todo esse cenário e até os resultados negativos, vindo de um 3-0 para o líder do campeonato, o Botafogo, sem jogar absolutamente nada, os São Paulinos estão entendendo que chegou o momento, chegou a hora. Se tem um momento para você quebrar esse tabu, talvez seja agora. Porque não que a distância seja muito grande. Até pouco tempo o São Paulo também estava numa situação complicada, mas o São Paulo deu uma recuperada. E o futebol é momento, né, nos últimos jogos. Em contrapartida, o Corinthians ainda está tentando se encontrar. Porque a gente sempre teve uma ideia de que o Corinthians em casa sempre foi muito forte. Os números falam por si, inclusive no confronto contra o São Paulo. Ultimamente, a gente já não tem mais essa garantia de que o Corinthians vai vencer ou até mesmo empatar. As derrotas ali, né, contra Argentinos Júniors, recentemente teve outro jogo
de Libertadores, né? Foram 2, o Del Valle, né? Então, não deixaram essa garantia de que o Corinthians pudesse fazer um resultado positivo em casa. Então, o torcedor tricolor está muito confiante, está esperançoso e a torcida organizada está prometendo balada para os caras se os caras quebrarem o tabu. Imaginem o quanto esses caras não vão querer jogar. A gente sabe que às vezes o bicho é dobrado, tem um incentivo, então o Corinthians vai ter que ter muita atenção. Pelo lado alvinegro, bom, curar as feridas depois de uma pancada contra o Botafogo e de uma reformulação que já está sendo adotada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. O Corinthians, inclusive, informou no dia de hoje que além do Duqueiroz, que não joga mais pelo clube, Júnior Moraes e Balbuena também não vestem mais a camisa do clube. O Júnior Moraes tem contrato até o final do ano, mas já está definido que ele não será mais relacionado, ele não faz mais parte dos planos. O Balbuena tem contrato de empréstimo terminando na metade do ano com o Dinamo de Moscou. Já se sabia que ele não ficaria. E o Luxemburgo está entendendo, juntamente da diretoria, né, de que esses jogadores que não vão ficar, velho, dá linha, valeu, obrigado, eles vão ficar treinando em separado. Eu fico pensando, cara, como o futebol é impressionante, né? Você tem jogadores aí que custam uma enormidade, que não são aproveitados e que ficam aí ao custo de 3, 4 milhões de reais por mês. Imagina se você somar salários de Júnior Moraes, Cantígio, Duqueiroz, Balbuena, Luan, que não jogam, que não vão jogar. O futebol é uma mãe, como diria um amigo meu, impressionante. Mas não estão nos planos, não serão relacionados e a notícia é essa. Além do Duqueiroz, agora Balbuena e Júnior Moraes. E aí tem outros jogadores como que vão terminar contrato no final do ano e que provavelmente o Corinthians não renovará. O Luan, com certeza, Victor Cantígio, Giuliano, Fábio Santos, Paulinho, zagueiro Gil e até poderia citar outros aqui. O Romero e o Rafael Santos, eles foram, digamos assim, liberados para que os seus empresários procurem negócios na janela da metade do ano. Então eles estão aí, eles fazem parte do grupo, o Romero está tentando, né, ainda sendo relacionado, sendo utilizado, mas a coisa não engrena, e o Rafael Ramos nem isso, né? Então esses jogadores que têm contrato até o ano que vem, eles podem ser liberados já na janela do meio do ano, se o clube conseguir algum negócio para eles, aquela troca de prejuízo, né? De repente a gente faz um acordo aqui amigável, deixa de pagar tanto, economia em dinheiro, aquela coisa toda, enfim, o Corinthians vai tentar seguir a sua vida sem esses atletas. Só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo no Parque São Jorge em termos de reformulação, que seria para o final do ano, mas muita coisa já está sendo antecipada. É nesse clima que o Corinthians vai encarar o São Paulo precisando vencer. O Corinthians está assim, cara, se você balançar a tabela, o Corinthians cai na zona do rebaixamento. Ele está com a mesma campanha do 17º, que é o Cuiabá. Tem 4 pontos em 5 rodadas, é muito pouco, e vai jogar em casa. Você precisa conquistar um resultado positivo em casa agora para se recuperar, ainda mais contra um adversário histórico que sempre sofreu contra o Corinthians na sua casa. Vocês imaginem o tamanho da crise caso o Corinthians, não digo nem vença, né? Nem não vença, né? Se empatar, eu acho que a coisa meio que segue ainda nesse marasmo. Agora, se perder o jogo, quebrando o tabu, a pressão vai ser enorme. Então, o Corinthians vai precisar fazer valer todo esse histórico, toda essa supremacia contra o São Paulo em Itaquera. Se não, meus amigos, olha, não sei o que pode acontecer. No meio de saídas de jogadores, promoção de jovens das categorias de base, mudanças no time principal. Eu confesso para vocês que eu não sei o que o Vanderlei Luxemburgo vai fazer na escalação, mas algumas coisas a gente já tem definidas, né? Por exemplo, o Fagner vai ser o lateral, a dupla de zaga vai ser Gil e Murilo, o Fábio Santos na esquerda eu realmente não sei se ele vai colocar o Fábio ou o Matheus Bidu. O meio de campo, o Fausto Vera volta de suspensão. Acho que o Rony será o seu parceiro porque o Maicon é outro que também nem citei aqui na reformulação, termina o contrato no final do ano de empréstimo e vai um abraço. Matheus Araújo e Adson, Roger, Guedes e Yuri Alberto. Eu acho que esse vai ser o time. Mas pode ser que um Pedro apareça, pode ser que um Wesley ganhe mais uma sequência. Acho difícil começando, tá? O moleque entrou muito bem, Barleta entrou muito bem no Rio, se é que a gente pode tirar pontos positivos daquela derrota, mas eu acho que ainda são jogadores para segundo tempo, para você abrir o campo e criar velocidade na transição. Acho que esse será o time titular. Mas é claro que a gente não sabe porque o Luxemburgo tá promovendo mudanças, né? Tá conseguindo fazer algumas mexidas aí e o clube internamente também. Vocês acham que dessa vez o São Paulo quebra o tabu? Eu acho que o risco nunca esteve tão alto. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!